Se você já explorou o mundo aberto de Red Dead Redemption, sabe exatamente do que estou falando. Sabe aquela sensação de liberdade, montar seu cavalo pelo deserto, a camaradagem de estar com seu bando e a adrenalina de um assalto a banco que dá certo. Mas você também conhece a sensação melancólica de quando tudo isso começa a desmoronar. Quando a perseguição se torna implacável. Quando o mundo que você conhece está sendo lentamente engolido pela modernidade e pela lei. E quando a única coisa que resta é a lealdade de sua família de fora da lei, mesmo sabendo que o fim é inevitável. A história que vamos contar hoje não é ficção. É a lenda real. A saga de dois dos foras da lei mais carismáticos queridos do Velho Oeste, cujas vidas foram o espelho perfeito do fim de uma era. A história que você viveu nos jogos foi inspirada por eles. Antes de mergulharmos nos últimos dias desses pistoleiros, se você é fascinado por narrativas de amizade inquebrável, crimes audaciosos e a nostalgia de um tempo que se esvai, já deixe o seu like e se inscreva no canal. A sua participação é a prova de que essas lendas nunca morrem e que a história continua viva. Hoje, vamos nos perguntar, você pode realmente fugir do seu próprio tempo? E como dois amigos, cujos laços são mais fortes que qualquer lei, enfrentam o fim de sua era e a perseguição implacável de uma força que não tem rosto nem piedade. A resposta a essa pergunta é uma jornada que começa com risadas e termina com um ato de desespero. Então, sem mais delongas, vamos para a história. A amizade entre Robert Leroy Parker e Harry Alonso Longabaugh, conhecidos como Butch Cassidy e Sundance Kid, era a alma de tudo. Butch era o cérebro, o estrategista, o falador charmoso que conseguia convencer qualquer um. Ele era um otimista incorrigível, sempre com um plano B. Ele via no crime não apenas uma maneira de ganhar dinheiro, mas uma forma de viver a vida nos próprios termos, com a liberdade que o Velho Oeste ainda oferecia. Sundance, por outro lado, era a força letal. Um pistoleiro de sangue frio, calmo, mas que tinha a reputação de ser o mais rápido do Oeste. Um homem de poucas palavras, mas de uma lealdade inabalável a Butch. Juntos, e com a leal e sagaz Etta Place, companheira de Sundance, eles lideravam o bando do buraco na parede, Darrow in the Wall Gang, uma espécie de família de foras da lei que agia mais por camaradagem do que por pura ganância. Eles roubavam trens e bancos, mas com um senso de humor e um estilo que os tornavam figuras quase lendárias, conhecidos por pouparem a vida de pessoas inocentes, por tratarem suas vítimas com um certo respeito. Suas vidas pareciam uma aventura sem limites, um ciclo de crimes ousados, festas animadas e fugas eletrizantes que parecia que duraria para sempre. Eles eram os donos do mundo, ou pelo menos, do pedaço de mundo que controlavam. Mas, como em Red Dead Redemption, a modernidade estava chegando para cobrar a conta. Em 1899, após uma série de assaltos a trem que eles consideravam mais um dia no escritório, algo mudou drasticamente. A perseguição não era mais dos xerifes locais ou dos posses amadores. Era uma força nova, organizada e implacável, conhecida apenas como a Superposse. Eles eram como fantasmas, uma força-tarefa de detetives da agência Pinkerton, treinados para rastrear e exterminar. Eles não davam trégua, não faziam prisioneiros, seguiam o rastro dos foras da lei com uma persistência que era, ao mesmo tempo, assustadora e impressionante. Era a modernidade e a ordem perseguindo o caos e a liberdade do velho mundo, e o bando de Butch e Sundance eram os últimos representantes dessa era. O medo e a tensão se tornam palpáveis. Eles não estão mais fugindo de pessoas, mas de uma entidade fria e mecânica que nunca se cansa. A partir desse momento, a história se transforma. O que era uma aventura divertida se torna uma corrida desesperada pela sobrevivência. Butch, com sua mente sempre em busca de soluções, tenta encontrar maneiras de escapar, mas a perseguição é incansável. A Superposse está sempre um passo atrás, e o sentimento de que o tempo deles está acabando se torna cada vez mais palpável. Essa é a essência do filme, a melancolia de um tempo que se vai. Em uma das cenas mais icônicas, Butch e Sundance tentam pular de um penhasco para escapar da perseguição. Nesse momento de desespero, Sundance, o pistoleiro destemido, revela seu maior medo. Ele não sabe nadar.
Essa pequena fraqueza expõe a humanidade e o pânico por trás da lenda. Em outra cena memorável, a dupla e Etta Place tentam levar uma vida normal em um acampamento longe de tudo, mas a paz dura pouco. Boot e Etta dão um passeio de bicicleta, em uma sequência de pura beleza e alegria. Mas é uma felicidade efêmera, um vislumbre do que poderia ter sido, um último suspiro de um tempo que já não existe. A canção Raindrops Keep Falling on My Head ecoa, mas a melancolia se instala. A perseguição se torna tão insuportável que eles veem apenas uma saída. Com a ajuda da charmosa e leal Etta Place, eles decidem ir para um lugar onde a civilização ainda não chegou, onde a lei moderna não os alcançaria. A escolha de Boot é a Bolívia, um país distante na América do Sul onde ainda existem oportunidades. Para conseguir o dinheiro para a viagem, eles se veem obrigados a fazer mais um assalto a trem, mas desta vez não há diversão. É um ato de desespero para fugir do inevitável. E é nesse ponto que a história de Foras da Lei do Oeste se transforma em uma jornada épica por um novo mundo. Mas uma pergunta fica no ar, ecoando em cada passo que eles dão. Será que eles conseguirão fugir da própria sombra e da inevitabilidade do tempo? A superposse é apenas um símbolo do destino, ou eles encontrarão uma nova versão dela no novo mundo? E o que os espera nesse país tão distante, em uma cultura que eles não entendem e uma língua que não falam? Prepare-se, porque a jornada para a Bolívia é apenas o começo do fim. Eles acharam que podiam fugir. O velho oeste, com suas ferrovias e sua superposse implacável, estava a milhares de quilômetros de distância. As vastas planícies americanas deram lugar às montanhas imponentes da Bolívia, e o inglês barulhento da cidade de fronteira foi substituído pelo espanhol suave do campo. Mas será que você pode realmente deixar para trás a pessoa que você foi a vida inteira? Será que um pistoleiro de sangue frio e um estrategista de crimes ousados conseguem se reinventar, encontrar paz, mais importante, escapar das sombras que eles mesmos criaram? A chegada de Boot, Sundance e Etta Place na Bolívia não foi o recomeço que eles esperavam, mas sim um doloroso choque de realidade. A Bolívia de 1900 não era o paraíso dos foras da lei que Boot havia pintado com tanto otimismo. Era um país isolado, com uma cultura diferente e onde eles, os americanos, eram vistos com estranheza. A primeira dificuldade, e talvez a mais cruel, foi a língua. Boot, com seu carisma, tentava se comunicar, mas suas palavras perdiam na tradução, e as piadas que tornavam tão popular no Texas agora caíam no vazio. Sundance, sempre um homem de poucas palavras, se tornou ainda mais calado. Ele estava fora de seu elemento, sem o controle que tinha com o revólver, em um mundo de regras que ele não entendia. Etta Place, a forte e sagaz mulher que os acompanhava, era o elo de sanidade entre eles, mas até ela sentia o peso do isolamento. O primeiro instinto deles foi tentar a vida honesta. Boot, com sua visão de negócios, propôs que eles tentassem se encaixar. Conseguiram um emprego como guardas de segurança em uma mina, uma vida pacata e longe do perigo. Eles se apegam a essa rotina por um tempo, vivendo como cidadãos comuns. O contraste com a vida de crimes é chocante. Para Sundance, o silêncio do trabalho era ensurdecedor e a falta de adrenalina era uma tortura. Para Boot, a vida honesta parecia uma prisão tediosa. Etta, por sua vez, via a oportunidade de uma vida normal, mas a inquietude dos dois homens era palpável. É nesse momento que entendemos o dilema. A vida que eles queriam não era a vida que eles sabiam viver. A natureza selvagem dos foras da lei, que os tornava lendas, era também a corrente que os impedia de serem livres. O tempo no qual podiam ser bons estava acabando. E, como não poderia deixar de ser, a velha vida os encontrou novamente. Após o tedioso trabalho na mina, eles decidem que a única forma de sobreviver é voltando ao que sabiam fazer de melhor: roubar. Eles se unem a um novo bando, mas agora a abordagem é diferente. Não há mais a ousadia e a diversão do passado. Os assaltos são planejados com a precisão de um relógio, com a eficiência de profissionais desesperados. Eles se tornam os bandidos yanquis, uma nova lenda urbana que se espalha pelas pequenas cidades da Bolívia. A fama,
No entanto, é uma espada de dois gumes. A nova série de roubos chama a atenção das autoridades locais e, inevitavelmente, da agência Pinkerton, a mesma que perseguiu o bando nos Estados Unidos. A notícia de que os foras da lei mais famosos da América estavam agindo na Bolívia chega aos ouvidos dos agentes. E, nesse instante, a ilusão de um novo começo se desfaz por completo. A superposse não era apenas uma entidade física, mas uma sombra que o seguia aonde quer que fossem. Percebendo que o perigo está cada vez mais próximo, Eta Place decide que é hora de ir embora. Ela volta para a América, deixando Boot e Sundance sozinhos. O trio que chegou com esperança agora se resume a dois, abandonados em um país que se tornou uma nova armadilha. A partida dela é um momento doloroso, uma prova de que a vida que eles levavam não poderia sustentar uma família. A perseguição se intensifica. Eles estão encurralados, sem aliados, sem um plano para o futuro e sem a segurança que Eta lhes dava. Eles se refugiam em vilarejos remotos, sabendo que cada sombra pode ser um inimigo e que cada som pode ser o passo de um agente Pinkerton. A Bolívia, que era promessa de liberdade, se tornou um labirinto mortal. O fim está próximo, e a pergunta que fica no ar é: o que dois amigos farão quando não houver mais para onde fugir? O que acontece quando a lealdade deles é a única coisa que resta, mas a tela parece insuficiente para salvá-los? Se você está gostando de como essa história está se desenrolando, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder a conclusão épica dessa jornada. No próximo bloco, prepare-se para o clímax, porque é em uma pequena cidade da Bolívia que a lenda de Boot e Sundance terá o seu desfecho mais dramático. Depois que Eta partiu, a realidade nua e crua se abateu sobre eles. Não havia mais a ilusão de uma vida nova, nem a esperança de um final feliz. A Bolívia, que antes era uma promessa de liberdade, se transformou em uma armadilha, um labirinto de montanhas, vilarejos empoeirados onde cada sombra escondia um perigo. Mas o que dois homens fazem quando não há mais para onde fugir? Quando a única coisa que resta é um ao outro e um estoque limitado de balas. Eles se entregam ou eles fazem o que os foras da lei fazem de melhor: lutar até o fim em um último ato de desafio. O fim da jornada de Boot e Sundance foi o oposto do início de sua lenda. Não havia mais a alegria do velho oeste ou a diversão dos assaltos. O que restava era a necessidade, a sobrevivência e um cansaço que pesava mais do que as armas que carregavam. Sem Eta para ser o elo de sanidade, a dupla se apegou ao único plano possível: um último assalto, um roubo de alta aposta para garantir o dinheiro de uma nova fuga. O alvo foi um comboio de mulas que transportava o pagamento de uma empresa de mineração. A ação foi rápida, violenta e sem o toque de humor que Boot costumava ter. Não havia espaço para risadas, apenas para a frieza de profissionais que entendem que o relógio está correndo. Eles conseguiram a fortuna, mas o preço foi alto. Deixaram um rastro de violência que não passaria despercebido, e a perseguição, que nunca parou de existir, se tornou ainda mais feroz. Com o dinheiro do roubo, eles fugiram para a pequena cidade de São Vicente. O vilarejo, isolado e empoeirado, parecia o lugar perfeito para se esconder por um tempo. Eles se instalaram em uma casa modesta, tratando os ferimentos do último assalto e tentando traçar um plano. Mas o destino, ou a superposse, nunca está longe. O muleiro que transportava o pagamento roubado chegou à cidade. Ao ver a mula de Boot e Sundance, a reconheceu pelo selo da empresa. O destino estava selado. A notícia se espalhou como fogo, e a calma do vilarejo foi substituída por um terror silencioso. Os moradores, assustados, chamaram as autoridades locais, que, por sua vez, acionaram o exército boliviano. A lenda de Boot e Sundance, a reputação de pistoleiros invencíveis, havia finalmente os alcançado. É nesse ponto que a história atinge seu clímax. A noite cai sobre São Vicente, e a luz da lua ilumina as silhuetas de um pequeno exército boliviano que cerca a casa onde os dois foras da lei estão escondidos. Não é um bando de caçadores de recompensas, é uma força militar organizada, armada com rifles e uma determinação impiedosa.
Do lado de dentro da casa, Boot e Sundance sabem que o fim chegou. Eles se comunicam em sussurros, suas vozes carregadas de uma tristeza melancólica e de uma aceitação resignada. A conversa final não é sobre fugas mirabolantes ou planos de fuga, é sobre a vida que eles levaram. Eles relembram as aventuras, os roubos bem-sucedidos, a alegria de viverem em seus próprios termos. Sundance, sempre o mais fatalista, sabe que não há mais saídas. Boot, o otimista, ainda tenta encontrar um plano, uma rota de fuga. Eu tenho uma ideia, ele diz, com a esperança em sua voz. Mas é tarde demais. A batalha começa com uma explosão de tiros. O confronto é caótico brutal, uma dança de morte entre dois homens feridos e um exército sedento por justiça. Boot e Sundance, lado a lado, disparam suas armas com uma precisão mortal, mas a vantagem numérica dos inimigos é avassaladora. Eles são atingidos, feridos gravemente, mas recusam-se a cair. A lealdade que os manteve juntos durante toda a vida é a última coisa que os mantém de pé. Eles estão feridos, sangrando, mas lutando como leões encurralados. A cena é de um heroísmo trágico, uma representação visceral da resistência de dois homens contra o inevitável. Eles se apoiam, recarregam suas armas, trocam olhares que dizem mais do que palavras. A lenda é o que os move, o que os impede de desistir. Em meio ao caos, os tiros cessam por um breve momento. Há um silêncio assustador, prenunciando o fim. Boot e Sundance se olham. A expressão de Boot, antes de otimismo, agora é de pura aceitação. Sundance, sempre realista, apenas acena com a cabeça. Eles entendem que o fim está à porta. O filme nos deixa nesse momento de tensão máxima, em um plano congelado que se torna um dos mais icônicos da história do cinema, deixando o público sem saber o que acontece a seguir. Mas a história nos diz que eles não se renderiam. O que acontece dentro daquela casa, no momento em que a polícia invadiu, nunca foi visto na tela, mas a lenda foi eternizada. E a pergunta que paira no ar é: o que eles fizeram no momento em que não havia mais para onde correr? Como esses dois amigos, fiéis um ao outro até o fim, enfrentaram o inevitável? E o que a morte deles significou para o mito que eles construíram? No nosso próximo bloco, vamos explorar o desfecho final e o legado desses homens que se tornaram a última lenda de uma era selvagem. Eles lutaram, lado a lado, até o último fôlego. O velho oeste, em seu último suspiro, ecoou em uma pequena e remota vila da Bolívia. Mas o que acontece depois que a última bala é disparada? O que resta quando o mundo finalmente alcança seus foras da lei mais carismáticos? A história de Boot Cassidy de Sundance Kid não termina com um tiro, mas com um mito. Qual é o verdadeiro legado de dois homens que fugiram do próprio tempo, apenas para se encontrarem encurralados em uma terra estrangeira? A resposta não está na morte, mas na forma como a vida deles é lembrada, e na lenda que se recusou a morrer com eles. Naquela casa em São Vicente, rodeados por um pequeno exército, Boot e Sundance fizeram a única escolha que lhes restava. Eles podiam se render e enfrentar a humilhação do cativeiro, ou podiam morrer de pé, defendendo um ao outro até o fim. A lealdade que definiu a vida deles se tornou a força que os manteve lutando. A tela do cinema nos deixa naquele momento icônico, um quadro congelado com eles saindo da porta, armas em punho, enfrentando o inevitável. É o final perfeito para a história deles. O diretor Sam Peckinpah, sabiamente, escolheu não nos mostrar a morte. Ele sabia que a lenda era mais poderosa do que a realidade. Ao não mostrar o fim, ele imortalizou Boot e Sundance, permitindo que eles vivessem para sempre naquele momento de desafio. Não importa o que a história diz, na mente de quem assiste, eles estão sempre vivos, prontos para lutar mais uma vez. E essa ambiguidade é o coração do seu mito. Mas a história real nos diz que, dentro daquela casa, a luta foi brutal e sem esperança. Feridos, sem munição e sem saída, a dupla tomou uma decisão final. Boot, o otimista, o sonhador de planos mirabolantes, e Sundance, o pistoleiro fatalista, se olharam, sem precisar de palavras, aceitaram o destino.
O desfecho trágico da história deles foi a conclusão inevitável de uma vida vivida fora das regras. O mundo que eles conheciam havia acabado e eles não tinham mais para onde ir. Mas mesmo na morte, a amizade deles prevaleceu. A escolha final não foi sobre fugir ou lutar, mas sobre a decisão de estarem juntos até o último instante. É a prova de que a lealdade deles era a única coisa que realmente importava. A lenda de Buta e Sundance é mais do que apenas a história de dois foras da lei. É um reflexo da nostalgia do Velho Oeste, da perda de uma era de liberdade e do avanço implacável do progresso. Eles não eram simplesmente ladrões de banco, eram símbolos de um mundo que se recusava a ser domado. A história deles nos faz questionar o que é o heroísmo. Eles eram heróis por sua coragem e lealdade, ou eram vilões por suas vidas de crimes? A verdade é que eles eram ambos, e a complexidade de suas personalidades é o que nos fascina até hoje. Eles foram os últimos cowboys em um mundo que não tinha mais lugar para eles. E, de uma forma estranha e poética, eles se tornaram imortais por sua teimosia em se recusar a mudar. A história de Buta e Sundance nos deixa com uma mensagem poderosa. A vida, não importa quão selvagem ou ousada, sempre tem um preço. E, para eles, o preço foi a inevitabilidade de um mundo que os alcançou. No entanto, o que fica não são os roubos, nem a perseguição, mas a memória de uma amizade que resistiu a tudo. A lealdade de Buta e Sundance é o que realmente define a sua lenda, uma prova de que, no fim, o mais importante não é o que você faz, mas quem você tem ao seu lado. O mito deles vive em cada história que tenta recapturar a sensação do final de uma era, de cada jogo que nos coloca no papel de um fora da lei lutando para sobreviver. E assim como em Red Dead Redemption, a lenda é mais do que apenas a história, é a mensagem que ela deixa para trás. A mensagem de que o mundo pode mudar, mas a honra e a amizade podem viver para sempre, mesmo que o tempo dos heróis ou dos anti-heróis já tenha acabado. E com esse desfecho, chegamos ao final dessa jornada pelo Velho Oeste e pela Bolívia. Esperamos que você tenha gostado de mergulhar na história desses dois lendários foras da lei. Se você gostou da forma como essa narrativa foi construída, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a continuar trazendo lendas como essa. Comente abaixo qual outra história de um bando ou de um personagem histórico você gostaria de ver aqui no canal. E, claro, se inscreva para não perder nenhuma das nossas futuras análises de filmes e jogos que desafiam o convencional. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima.